Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Há mais de 1600 anos, numa cidade chamada Alexandria, existiu uma mulher que ensinava as pessoas a pensar. Chamava-se Hipátia, filósofa, professora, matemática. Ela acreditava que o conhecimento devia ser livre e que todos podiam aprender uns com os outros. Mas há momentos da história em que pensar se torna perigoso. E quando o medo e o fanatismo crescem, até o saber pode ser tratado como crime. Esta é a história de Hipátia e da cidade que a matou, Alexandria. O ano é 415 d.C. Peço que desliguem os telemóveis. A história começa agora. Eu fiquei impressionada quando ouvi falar da sua história. Procurei saber sobre ela na internet. Mandei vir livros do correio, adormeci um dia a ler um deles e fui visitada pelo espírito de Hipátia. Eu não sei se ainda durmo, mas tu falas comigo? És uma voz escondida dentro dos meus olhos. Eu, quando soube que existias, senti a tua presença, mas tu vens pedir-me aquilo que eu quero. Lucinda, eu quero que escrevas a minha história. As histórias sobrevivem aos lábios que as ditaram, a minha. Precisa de ti para não cair em esquecimento. De que me serve os livros falarem de mim? Se estiverem fechados nas estantes, nos CDs sem uso. O teatro, sim. É o livro vivo para quem vier com vontade de o ler. Chamo-me Hipátia. Dou aulas em Alexandria e morrerei todas as vezes que esta peça for jogada. Mas é de renascer nas tuas palavras. Escreve, Lucinda. Escreve. A partir desta noite serei hóspede do teu computador. Vou dar-te a conhecer as pessoas do meu drama. Eis que chegam os atores. E o palco se torna a partilha do riso. Meu nome é Sinésio. Sinésio de Sirene. Como eu sempre não juntar o nome ao lugar do nascimento. Nasci no mesmo ano em que Hipátia nasceu. 470 depois de Cristo. Não obstante, o termos a mesma idade, foi ela a minha professora nas artes do espírito. Deixei Sirene aos 21 anos, rumo a Alexandria, para ter aulas com essa mulher, cuja fama se espalhava já por todo o Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo? Astrônoma e filósofa, estudiosa dos astros do céu e das estrelas da alma. Hipátia foi a primeira mulher a ensinar e a dirigir os destinos da Academia de Alexandria. Construí a imagem da escola fundada por Platão em Atenas. O que hoje sou, o que hoje sei, Ele sabe. a ela o devo. As suas sábias lições despertam o centilho divino que repousa dormente nos crânios dos vivos. Hipátia, acolhe no seu fórum alunos de todas as confissões religiosas. Todas? Desde que mostra o desejo natural de conhecer. Só em Alexandria isto é possível. Cidade fundada pelo herói macedônio para juntar povos e crenças em convivência universal. Já então, eu me havia seduzido pela palavra de Cristo. Hipátia admira muito o Messias, mas ela prefere antes a religião de Pitágoras. Para ela, Jesus é mais um dos espíritos de luz que deixou o mundo depois de Orfeu e de Platão, Euclides e de Plotino. Apenas a satisfaz um panteão onde todos tenham um altar. É por isso que os sectários acusam-na de nunca ter renunciado ao paganismo. Mas eles não compreendem que, mais do que tolerância, o exemplo de Hipátia é o amor pela diversidade. Não havia uma voz assim tão feminina na filosofia. Não havia. Desde que Diotima, mestra do Sócrates, fechou os olhos para a vida. Hipátia disse assim, meio a brincar, que talvez seja a reencarnação de Diotima. E quem sabe se isso não é verdade. Com ela aprendi a liberdade do espírito. Deixei Alexandria e segui o meu próprio caminho. Sou também homem de ação. Combati os vândalos na Líbia. Combateu? Numa guerra vitoriosa. Aceitei um cargo de poder em Pentápolis, na província onde eu nasci. Enviado a Constantinopla, consegui na corte uma redução nos impostos na cidade onde eu cresci. Tornei-me ainda mais consumado pelos meus conterrâneos.
Amei Lavínia, uma jovem egípcia, e casamos-nos. E nasceram-nos 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga. Para nossa desgraça, os nossos 2 varões morreram. Morreram. Mas a nossa menina vingou. Está uma mulher. Demos-lhe o nome de Estela. Oh pai, não esteja a falar tanto que se cansa. Está a aborrecer estas pessoas com as suas memórias e ainda acaba por piorar os brônquios. Deixa-me continuar, filhas. Há olhos que me estão a seguir com atenção. Um dia, o patriarca Teófilo, da visita a Cirene, impressionou-se com os meus dotes oratórios e quis fazer-me bispo de Pentápolis. Mas eu nunca me vi como servo de Constantinopla. Refleti durante meses a citar o novo convite. Finalmente, terminei por dizer sim, mas impus certas condições. Não me abdicaria das minhas crenças na persistência da alma humana e da eternidade do mundo. E não me faria acreditar nessas patranhas da ressurreição do corpo no juízo final. O corpo é uma toga que se despe quando o tecido gástrico não chega para enredar o espírito. A igreja teria de aceitar-me tal como eu sou se me quisesse nas suas fileiras. E por acima de tudo, eu jamais renunciaria ao meu amor com a tua. O amor conjugal não me diminui as qualidades do pastor das almas. Foi então, o patriarca Teófilo batizou-me e consagrou-me bispo da catedral, diante dos olhos comovidos da minha esposa e da nossa Estela. Foi uma cerimônia inesquecível. E a grande Pátia enviou uma carta inspirada ao meu silêncio, felicitando-o pela sua coragem, pela nossa coragem em afrontar um preconceito de atrasados afetivos. Mas os nossos inimigos desejaram-me sempre tanto mal, que 2 filhos eu perdi ainda pequenos. E agora? É o Sinésio que está a morrer dia após dia. Uma asma maligna corrói-lhe o peito e vai roubá-lo de mim. E também a filha que me resta se quer ir embora e deixar-me sozinha nesse casarão triste. E lá está bem outra vez com essas lamúrias. Eu não vou emigrar para fim de terra e Alexandria não é assim tão longe. Deixe ir a miúda. Ela está na idade de cultivar o espírito. Morro feliz por saber que nem Cadime de Pátria, tal como outrora eu fui. Mas tu eras um homem, tinhas outras defesas. Ela será apenas uma órfã de pai na segunda cidade de Bizâncio. Estela levará consigo uma carta escrita pelo meu punho. E para te dar-lhe ao abrigo seguro, será bem tratada sendo como sua filha. Mas o caminho, meu Deus, o caminho. As estradas são tão perigosas, com salteadores à espreita em cada encruzilhada. Desde que o Império se partiu em 2, a segurança já não é a mesma. Não basta ficar sem marido, vou também perder minha filha única. Ai, os deuses ancestrais a quem renunciei para casar contigo estão a vingar-se de mim. Não dramatizes, Lavínia. Isto não é uma tragédia grega passada no Egito. Os bárbaros estão às portas em Roma, mas Constantinopla ainda aguentar-se por mais séculos. Oh mãe, não se ponha assim que me deixei sem saber o que fazer. Eu irei partir para uma família de regresso da terra santa. Eu estarei protegida. Mas acabei por não ir dessa vez. Esperei ainda 2 anos. O meu bom pai morreu. E a minha mãe precisou muito de mim. E eu dela. Só hoje sei o quanto, porque também ela me deixou. Como se meu pai e o meu irmão lhe tivessem encenado em sonhos. Lavínia morreu, envenenada depois de comer um prato de cogumelos. Nesse dia ela fez um prato diferente para mim. Stella quer ir estudar para Alexandria, mas ainda não foi. Só por causa da mãe. Ela teme deixar-me sozinha e entregue a meu desgosto. Estes fungos secos que comprei a um fenício vão livrá-la do peso que sou eu. De resto, já não estou viva desde que morreu Sinésio. Vou para junto dele. Certeza que ele e os meus meninos precisam de mim. Cleópatra morreu envenenada, com uma cobra capelo. Eu sou mais plebeia. Basta-me o veneno desses cogumelos importados. Lancei o derradeiro adeus à minha mãe e parti para Alexandria numa expedição de mercadores. Vesti-me de homem para passar despercebida e quando cheguei à praça, a Pátia esperava-me na praça. Um soldado meu parente entregaram-lhe uma carta que eu escrevi para ela, avisá-la da minha viagem. Seja bem-vinda, querida Stella. Nos teus olhos vejo o brilho de Sinésio. Um grande amigo que o destino levou cedo. Era uma alma grande, teu pai. Eu sei, e orgulho-me muito disso. Mas foi consigo que ele aprendeu a pensar. Também eu desejo que me ensine a eliminar o caminho dos gregos que fizeram a glória da filosofia. Que fizeram a glória, dizes bem. Mas já não fazem. Não quero iludir-te, Stella. A filosofia é hoje apenas uma bela mulher que todos julgam conhecer, mas que já morreu por dentro. Ela mantém o mesmo nome e o rosto maquilhado para esconder a idade, mas parece uma múmia. Tente fingir-se morta para que não a matem.
Vieste aprender comigo a arte de invocar os mortos. Tem cautela, não te acusem de bruxa por minha causa. Vivemos numa época estranha de ignorância e fanatismo. De Grécia, ficou só o vago amor pelos mitos. E de Roma, os cheira sangue fresco dos gladiadores. Cristo anunciou um Deus diferente, mas depressa os seus herdeiros desfiguraram aquilo que ele disse com dogmas ridículos. Sabes, Stella, às vezes penso que a minha missão é inútil. São poucos os amantes capazes de evoluir neste mundo de trevas. Não diga isso, por favor. A Hipátia é um astro vivo que irradia a luz sobre os jovens. Morreu-me o meu pai e depois a minha mãe, mas eu não perdi o gosto pela vida. O saber é o meu refúgio. E eu tenho sonhado dia e noite pela hora de entrar na sua escola. Eu estou em Alexandria, consigo. Tudo isto me parece ainda tão irreal. Que bom sentir essa alegria. O teu entusiasmo contagia-me. Talvez eu esteja a exagerar. À medida que envelhecemos, temos a ilusão de que o mundo irá morrer connosco. Olha, o culpado disto é Saturno, que se cruza com Marte numa conjunção que me pôs mal disposta. Bem daí, vou mostrar-te a minha casa. Serás a minha hóspede, a filha ou a irmã que nunca tive? Orestes! Traz-me o diadema que está no copo de marfim. Ouviste-me, Orestes? Olha que uma atriz como eu é capaz de dar berros capaz de estilhaçar os cristais. Já não há criados do palácio. Tem que ser eu a fazer o trabalho dos eunucos e das aias. Obrigada, meu querido. És um amor. No estúdio eunuco não tens nada. Mandei a minha aia comprar pó de arroz e os criados estão ocupados com o banquete. Precisava ter aqui ao pé de mim. Estou tão nervosa, Orestes. Não sei como é que o público irá reagir ao meu espetáculo. Ora, Demétria, irão aplaudir-te de pé em euforia. Tu és a minha mulher. Os convidados da estreia não podem arriscar-se a desagradar ao governador da cidade. Olha que simpático. As palmas que houverem serão fruto do teu poder e não do meu talento. Podias simplesmente dizer que sou uma artista falhada. Se fosse uma falhada, eu não te faria minha esposa. Foi a tua arte que me incentivou a reabrir o maior teatro da cidade. Há 20 anos encerrado desde a proibição de Teodósio. Bem sabes que iria enfrentar hoje os meus inimigos, os inimigos da tua arte. Uma multidão mal encarada, de religiosos fanáticos, que cospem em tudo o que é nobre e vive. Desde que Cirilo foi feito bispo, a igreja tornou-se a mais perigosa das seitas. De Cristo, apenas conserva o nome. Deitam fogo aos altares pagãos, profanam as sinagogas, lançam as calúnias mais vis a toda a gente que não se submete aos seus dogmas. A reabertura do teatro não será apenas um facto mundano. É para mim um gesto político de primeira grandeza. O que fez de Alexandria uma cidade única foi a tolerância pelas crenças e pelo pensamento. A mistura entre mundos diferentes. É no prazer do teatro. Podemos aprender de novo o que a cidade esqueceu. É bem verdade o que dizes. Mas em vez de me tranquilizares, ainda puseste mais nervosa. Eu percebo tão pouco de política. A minha política é de representar bem o meu papel. A de emocionar o público para que se identifique com os personagens. Para que sofra e ria com elas. E é tudo o que eu te peço hoje, minha querida Demétria. Se a tua arte for sublime, o meu plano realiza-se. Por vezes as pessoas desconhecem aquilo que mais precisam. Há 3 drogas na vida, pelas quais devemos criar vício. O teatro, o amor e a inteligência. E é por isso que estou viciado em ti. Mas não foi isso que aprendeste na escola de Hipátia. Ela parece-me ficar-se pelo amor e inteligência e o teatro só é bom se estiver de acordo com a filosofia dela. Estás a ser injusta. Eu aprendi muito com o Hipátia. E o que ela me ensinou de melhor foi a importância de pensarmos por nós próprios. Pensar, pensar, pensar. Essa mulher é um cérebro que nasceu com ovários. Um teorema gerado pelo pai que era matemático. Hipátia lembra-me a história de Atena. A deusa sem mãe a ser parida pelo crânio paterno. É uma criatura em que o corpo só serve para transportar o espírito em passeio. Nunca consegues disfarçar os ciúmes que sentes por ela. Tu amaste-a muito. De uma forma como jamais me poderás amar. Para mim, o amor tem que passar pela carne. E Hipátia confunde-me sempre. Professa do amor que só aos anjos é dado experimentar. Ainda se fosse feia ou aleijada. Mas não. Hipátia é uma fêmea deslumbrante. Vaidosa com a própria virgindade perante uma assembleia que a deseja. Ela não é deste mundo, Orestes. Nenhum de nós é inteiramente disto. E ela sabe melhor que ninguém. Hipátia é uma eterna estrangeira. É por isso que a odeiam tanto. Eu não odeio. Apenas perturba-me a sua maneira de ser. Não, eu não me referia a ti, mas aos fanáticos que a difamam. Aliás, ela admira muito a tua arte, mesmo que não acredites. Recordo-me do fascínio quando falava de Sófocles nas aulas. E dizia-nos a Rico que Platão escrevia diálogos por não conseguir escrever boas peças de teatro. Aposto que como Hipátia irá assistir ao teu espetáculo num lugar discreto da audiência.
academia com que tanto sonhavas. Tem o nome do museu porque está consagrada a todas as musas. É um espaço imponente e parece-te obrigar a biblioteca. Sim, o resto da biblioteca antiga é o nosso lugar de trabalho. Nela podemos dialogar com os sábios que viveram antes de nós. Mesmo com os ataques terrestres, já se perdeu. Não há no outro que se compare. É um labirinto que estarás a perder. Sempre imaginei como arte do conhecimento. O manual que nos salva de luta da ignorância no mar do esquecimento. Tens uma alma poética. Mas a arte está hoje ameaçada de morte. Eu bem entendo ser ou não é possível desta memória de séculos, mas há vozes mesquinhas que desejam afundar um tesouro que a todos pertence. Ouvem-se ameaças constantes de fogo posto. Ainda acaba um dia por morrer queimada neste templo, apesar de ter algum papiro de Arquimedes. Os medíocres não se portam por perto daqueles que não o são. Cuidado, Stella, protege-te sempre deles. Os medíocres são adversários perigosos. Olha, aproveito para apresentar dois dos meus alunos, Nazário e Cariotes. A vossa nova colega Stella, filha de Sinésio. Seja bem-vindo à academia. O teu pai foi um dos grandes ilustres a passar por estas salas. Queira Deus que saibas honrar esse testemunho. Tudo farei para consegui-lo. Vivias na cidade onde teu pai foi visto. Sim, até me fazer a estrada e partir para Alexandria. E até hoje não estudaste em outra escola. Não, nunca. O Liceu de Pentápolis estava vedado a mulheres. Mas também não me fez falta. Tive aulas particulares com o melhor professor local, com o meu pai. Cariotes, vais dizer-me o porquê deste interrogatório? Queres que eu delegue em ti as provas de admissão a novos alunos? É isso? Falta de tato na recepção de uma colega, nem parece estudante desta casa. Desculpe, professora. É a dela que deves pedir desculpa, não a mim. Não, não é preciso. Eu sou filha de bispos, estou habituada a rejeições. O Cariotes não fez por mal. É um rapaz curioso, mas às vezes torna-se inconveniente. Tu sempre a defendê-lo, isso não ajuda em nada. Cada um deve enfrentar os seus preconceitos. De outro modo, jamais ascenderemos ao conhecimento verdadeiro. Que lição me estou a perder aqui no meio do ato, professora? Na companhia de uma jovem tão bela. Espero que ela não seja apenas uma visita passageira. Ou pior ainda, uma ilusão dos sentidos. E bem é outro dos teus colegas, Stella. Este núcleo ainda não aprendeu a lição de Platão. Está demasiado preso ao fascínio do corpo para poder aceder à beleza da alma. Eu hei de lá chegar, professora, mas com calma. No banquete, diz o filósofo que o caminho para a intuição do espírito começa pelo encanto face aos corpos belos. Confesso que estou ainda no princípio do método, mas ando a fazer progressos. Pois se esta jovem não tivesse também uma bela alma, como podia ela fazer parte da nossa academia? Obrigada. Colega. O Cariotes não parece muito convencido disso. Mas os padrões de beleza do Cariotes são bem diferentes dos meus. Boa tarde a todos. Eu não sou obrigado a responder a escravos libertos. Eu não sei o que faz este fulano aqui. Ele está pior do que quando cá entrou há 6 meses. É um tipo reacionário! Foste tu que o irritaste, banho. Sabes muito bem que ele é uma pessoa que está dividida entre a nossa academia e a igreja de Cirilo, onde é acólito. Não vias tu em socorro do teu querido. Vais dar-te mal, ouve o que te digo. O Cariotes é um falso. Faz-te de surdo ao que ele diz quando te ausentas. Ele acha que todos os deuses já deviam ter sido expulsos da cidade. Nunca ouvi dizer isso, mesmo depois do assalto da sinagoga. Ele está apenas a servir-se de ti. Foi um erro tê-lo admitido nesta escola. Pensei que o seu interesse pela filosofia era genuíno e que a sua presença aqui poderia ser uma forma de atenuar as hostilidades da igreja contra os saberes que se ensinou nesta academia. Mas enganei-me. E nem quero alimentar os meus piores pressentimentos. Como assim, professora? Podemos partilhá-los consigo? Gostava de poder confiar nele como tu, Nazário. Mas estou do juízo, já turbado pela paixão. Suspeito que o Cariotes não passe de um espião em serviço de Cirilo e que nenhuma influência tem sobre ele o meu magistério. Não quero acreditar nisso. Sabe-se lá o que o Cariotes inventa só para agradar os apetites do patrão. Dom Cirilo tem tanta eloquência quanto perversidade. Que eu bem sei que por experiência própria, amiga Estela. Foi ser escravo desde criança, até que Hipátia me comprou para amar a liberdade. Ser escravo é horrível. Meu pai dizia que a escravidão era lepra moral que os filósofos esqueceram. E pagaremos caro essa cegueira. Mas agora, por favor, não cometem a minha suspeita. Já basta a guerra surda em que vivemos. Especialmente tu, Nazário, agradeço que guardes sigilo. Pode contar comigo, professora. O Nazário não é de se fiar se eu puser ao pé do Cariotes. As paixões adoecem a razão. Bem podes tu dizê-lo. As paixões. Tu andas sempre doente. Com cada morena do Nilo que te abana as pulseiras. Vocês precisam aprender a espelhar os instintos se quiserem dedicar-se a sério à filosofia. O espírito aprende a lidar com a carne e prepara-se para quando já não estiver a viver nela. A filosofia ensina-nos a morrer em vida, porque na morte física liberta-se a luz imortal que habita em nós. É o que diz Platão no Fédon. Mas essa tarefa é um tremendo sacrifício. O crescimento traz sempre as suas dores. O que é fácil não nos leva longe. E agora tenho de ir. O governador pediu-me que lhe fizesse um mapa astral para os próximos meses. Ele anda muito inquieto, andamos todos muito inquietos. A professora, não vai hoje à reabertura do teatro? Vocês sabem o que penso das artes dramáticas. Ela tanto pode conduzir à nobre motivação dos espíritos, como reduzir-se a um sortido de frivolidades. Não sei que peça terá escolhido Médio, mas uma coisa é certa. Tendo
na beira um papel forte para ela brilhar. A peça chama-se A Paixão de Helena de Tiro. O autor é um tal de Aristeu de Tebas, mas deve ser um pseudónimo. Eu, Helena de Troia, sei quem é. Agora a Tiro, desconheço em absoluto. Não pode ser. Ora, estes deixam-se levar pelos caprichos da mulher. Ele tem que proibir o espetáculo, essa peça provocará a fúria nos cristãos ortodoxos. Cirilo julgará que Orestes quis atacar publicamente a sua igreja. Mas que peça é essa tão perigosa de Helena de Tiro? Não há tempo para explicar-vos agora. Tenho de ir para o colégio. É preciso evitar mais um banho de sangue em Alexandria. Não será prudente então ir sozinha? Posso acompanhá-la? Se quiseres, fico grata. E tu, Idânia, podes continuar a mostrar por mim às celas que cantos da academia. Prazer maior não conheço, professora. Chegaste hoje tarde, meu rapaz. Já julgava que querias convertido à sereia pagã. Nunca devido a minha lealdade, Dom Cirilo. Atrasei-me hoje na academia porque Hipátia me estava a apresentar a nova aluna, filha do bispo Sinésio. Esse bispo fornicador gerou uma filha que quer fingir-se tão esperta como um homem. E saiu ela de um lar pecaminoso para vir instruir-se como uma mulher herege, pregadora dos seus pecados que não conheceram a palavra de Cristo. Oh, meu Deus, dai-me forças para combater os teus inimigos. Vós, meu Altíssimo, que destes coragem aos primeiros cristãos assassinados nas arenas de Roma, concedei uma espada para arrasar a impiedade. Nem pagãos nem os deuses vão de vingar desta cidade pecadora. Mas não será tão fácil como incendiar o templo de Serapis e destruir os ídolos de pedra. A academia é uma instituição venerável. Hipátia, conselheira do governador, representa em Alexandria o poder imperial. Mais poderoso é o império de Deus. E Deus está do nosso lado. Hoje vão acontecer coisas muito graves. Orestes deseja provocar-me com a abertura do teatro. Certo, instigado por Hipátia. Mas o que é que o teatro tem a ver com a nossa igreja? A arte teatral não é só diversão lasciva. Trata-se de um culto pagão ao deus Dionísio. Ao colocar no palco a meretriz que ele tomou por esposa, Orestes quer deitar-me a cara à Sofia Obscena. Eu não posso permitir que essas bacanais rivalizem com a minha Eucaristia. Ainda ontem eu passava pelo fórum do museu e vi uma fila de gente à porta. Era Hipátia que discursava aos populares. Deve julgar-se enviada do Olimpo essa hipócrita. Digo-te uma coisa. Virgem. Virgem é que eu não acredito que ela seja. Só se eu no signo astrológico já gosta tanto de fazer horóscopos. Mas, Dom Cirilo, Hipátia não pode ser culpada pela decisão de Orestes. Como todos os platónicos, ela é muito austera com a arte do teatro. Não sejas ingênuo, meu querido Cariotis. Eu compreendo que a defendas. Afinal, és aluno dela. E a sucessão desse virago não pode ficar indiferente ao teu sangue nasceu. Mas aprende comigo que já vivi mais do que tudo. Tortuosos são os caminhos da culpa. Um homem pode ser punido através de uma falta que não cometeu. Mas o que interessa é a justiça feita. A aliança entre Hipátia e Orestes será fatal a essa mulher ambiciosa. E esse espírito de vingança, Dom Cirilo? Será ele apropriado a um bom cristão? Deus ofereceu outra face. Não pensou em esfacelar a dos outros. Perdoa a tua insolência pelo amor que te tenho. É claro que Cristo deu outra face para melhor se exaltar. Mas o destino dele era a cruz e o martírio porque ele era filho de Deus. Nós apenas somos modestos servidores e não podemos adotar por inteiro a sua conduta. É claro que o destino da igreja não era ver-se crucificado no Monte Calvário. Mas de fazê-la triunfar para além dos séculos. Mesmo que para tal seja preciso esquecer o exemplo do seu fundador. Orestes, espero que já tenhas meditado bem na loucura que ordenaste. O que se passa, Hipátia? Vejo tão afogueada, parece que uma matilha de persegue. O espetáculo não começou ainda. Também tramaquilhas no caminho. E eu resolvi sentar-me um pouco aqui no palco. Vim da tua casa agora mesmo. Disseram-me que já te encontravas no teatro. Orestes, escuta-me. Vocês não deviam ter escolhido uma peça com um tema tão polémico. Cirilo aproveita tudo para incentivar tumulto sem seu proveito. Faça ele o que fizer, será sempre afronta para Cirilo. Só o facto de reabrir o teatro já é razão de sobra para que eu mobilize a sua pandilha. E mesmo que Demétrio ensinasse a paixão de Cristo e fizesse de Maria Madalena, Cirilo iria protestar dizendo que estávamos a escarnecer dos evangelhos. Mas para prevenir desacatos, mandei reforçar o número de soldados espalhados pelo teatro. Mas diz-me, Orestes, era mesmo preciso escolher a peça
peça para esta estreia. Todos os gnósticos são malditos aos olhos da Igreja porque nunca se bregaram aos dogmas de Roma. Nós, os pagãos, como eles nos chamam, somos uma minoria em perda de influência. Esses rebeldes encarregaram-se de inventar os mais variados mitos e tu escolheste logo o mais escandaloso deles todos. A história de Simão Má, o que se diz em Vila Celeste e que escolhe a alma do mundo encarnada numa jovem prostituta das Docas. Ambos irão pelas províncias romanas pregar o amor livre e a concórdia universal 15 anos depois da morte de Cristo. Blasfémia maior não encontras para enraivar-se Cirilo. Não precisas lembrar o argumento. Se foste tu que me disseste um dia nas aulas. E eu resolvi torná-lo em peça de teatro. Ah, então és tu quem se esconde por trás deste nome de Aristotebas que ninguém conhece. Um governador também tem direito a ser dramaturgo. Ainda para mais, estando casado com uma atriz de talento. E tu? Trouxeste o mapa astral que te pedi? Estou dependente dele para planear novas políticas. A astrologia não dá resposta a tudo, meu caro. Havia coisas mais importantes a dizer-te e esqueci-me de trazê-lo. Mas se estás assim tão ansioso, eu resolvo já isso. Nazário! Sim, professora. Fazes-me um favor. Com a pressa de vir, deixei o horóscopo do governador no meu gabinete. Trazias-me antes de abrir o pano. É para já, professora. Ter discípulos destes é um consolo de alma. Sinto saudades do tempo em que fui um deles. Ora, tu sempre deste ouvidos aos meus conselhos. Eu peço que canceles este espetáculo. Convence Demétrio a desistir, faz-lhe ver os riscos que todos nós corremos. A Igreja de Cirilo é a religião oficial do Império. A Imperatriz Regente de Constantinopla é uma fervorosa beata que passa o dia no confessionário. O teu cargo não está seguro, meu amigo. Uma noite no palco pode custar-te a carreira. Vai dizer a Demétrio para limpar a pintura da cara antes que ela chore as lágrimas da decepção. É preferível que ela chore agora, que todos nós depois. Grande Hipátia, não passas de uma invejosa? Eu vou concentrar-me para viver o meu papel e a senhora professora vai fazer intriga com o meu marido no meio do palco. Os filósofos sempre tiveram ciúmes dos atores. Queres roubar os momentos de glória, mas a atriz aqui sou eu e não tu. Se há tantas tribunas em que podes brilhar como oradora, por que diabo me queres negar a única que tenho? Vê-se mesmo que não percebes nada de teatro. Podes ser muito versada nas ideias putinhas, acho que pelo meu, mas teatro não percebes nada. Chegas aqui e com o instalado de dedos diz que o espetáculo não se faz. A Hipátia manda e a gente cumpre. Mas eu não chorarei sozinha. Há uma grande equipa que trabalha dia e noite para o sucesso desta estreia. O teatro é uma obra coletiva. Não é a mesma coisa de escreveres os teus livros na solidão doméstica. Este cenário que aqui vês, estes músicos que ensaiaram vezes sem conta, os meus colegas atores que vieram de Roma. Cara, vou anunciar que já não há peça, porque a doutora Hipátia, o segundo farol de Alexandria, os de luz vermelha. Calma, Demétria. É natural rir assim a quente, mas Hipátia está aqui para ajudar-nos. Sim, muito bem. Ora, esta afinal a peça é tua. Vamos tirá-la de cartaz a pedido da censura. Mas não podemos defraudar o público. Propõe então o improviso que vou ensaiar já, porque é pouco o tempo que nos resta até abrirmos as portas do teatro. A história é conhecida de vocês e nada tem a ver com religiões. Corrijam-me se eu faltar à verdade. Há 10 anos atrás, o governador Orestes não governava nada ainda. Era um simples aluno da academia, fascinado pela sapiência. Melhor dizendo, estava mais fascinado pela professora do que pelas matérias que lá estudava. Eu recuso-me a ser enxovalhada pela tua mulher. Por favor, eu quero que fiques. Se és mulher homem, como diz o povo, então has de ter fígado para ver a cena dos teus atos. Ou já te esqueceste do epigrama de palavras, o gramático, que tantos louvores lavrou a teu respeito? Um teatro, esta vida, uma comédia. Ou aprendes a dançar deixando-se isso de lado, ou aguentas as dores. O jovem Orestes está perdidamente apaixonado pela professora. As mulheres belas a ensinar dão sempre este resultado. Os jovens distraem-se com os ardores da natureza e esquecem de cultivar o espírito. Mas Hipátia é uma virgem de ferro e pretende dar uma lição ao seu pupilo. Um dia, no fim de uma aula, ele decide declarar o seu amor. Demétria, para já com esta cena idiota. Não posso, estou a ensaiar o meu improviso. Continuando então... O jovem Orestes abre o seu coração diante da sua mestra, mas nem se põe a resposta que ela traz para ele nas cuecas. De um só golpe, Hipátia leva as mãos às partes íntimas e retira de lá um pano ensopado com o sangue das regras. Oh, que visão repugnante! Os filósofos também têm um período como as estantes fêmeas. É então que Hipátia dá-lhe uma lição de moral, espetando-lhe o trapo imundo embaixo do nariz. Observa bem este pano, rapaz. É isto que tu amas em mim. E olha como é bonito de se ver. Foram estas as suas palavras. O jovem Orestes fugiu apavorado de vergonha. Não era caso para menos. Põe-se no lugar dele. Andou a reunir forças para declarar o seu amor a uma mestra. Esta nem sim, nem não. Toca de lhe pendurar na venta o sinal vermelho da idade fértil.
E com tantos dias que há no mês, foi logo ele abrir-se com ela na altura da sangria. Tal como eu estou hoje. É preciso não ter sorte nenhuma. Basta, Demétrio, mas já não te chega, já te trouxe. Estou mesmo a acabar. Falta-me só a moral da história, que é o mais importante. Jovem Orestes, desiste deste amor sem esperança e dedica-se com fervor aos estudos e à política. Mas a ação de Hipátia, por cruel que pareça, tem a sua importância. Ela quis mostrar a Orestes que ele amava nela as partes baixas da condição humana. Para subir os degraus do saber, era preciso que ele se abstraísse do sexo e ascendesse as paixões do espírito. Todos os filósofos têm as suas alegorias. Platão escolheu a caverna. Hipátia preferiu o penso higiênico. Quem sou eu para criticá-la? Bravo, minha querida. É genial na arte do improviso. Então é isto que propôs para hoje em lugar da minha peça de teatro? Sim. Vos agrada? Não podem me acusar de infiel à verdade histórica. Abriste uma gangrena incurável na nossa amizade. Não tens o direito de fazer paródia dos meus atos e das minhas convicções mais sagradas. Agora podes avaliar o que eu senti quando te vi a conspirar contra a peça que eu trabalho há tantos meses. Também tu não tens o direito de privar-me daquilo que é mais sagrado para mim. A minha arte, o meu teatro. Estamos quites, Hipátia. A minha missão aqui falhou. Não esperem que eu assista ao drama de Helena e Simão Mago. Só desejo que não aconteça aquilo que mais receio. Adeus e que o céu nos proteja a todos. Vou ver se encontro o Nazário. Já tive tempo de fazer o caminho 2 vezes. Se fosse ter-te dito, Cariotas. Bem sabes que meus olhos estão em ti. Mas agora deixa-me ir, estou atrasado. Fiquei de entregar um papel à professora. E que papel é esse mais importante do que eu? Não posso mostrar-te. É uma carta para Orestes. Foste promovido mensageiro do governador, estás um homem importante. Mas vais dar uma cartinha primeiro, Nazarinho. Tenho de fiscalizar o Correio do Estado. É uma norma de segurança. Larga-me, Cariotas, e estás a magoar-me a sério. Ainda me partes o braço. És mesmo um bárbaro. Por isso é que gostas de mim. Bárbaros são tipos irresistíveis. Isso é um documento confidencial. Não penses em abrir. Não pensei. Já abri. Com que então mais um horóscopo para o manda-chuva da cidade? Ai, agora o que é que eu faço? Não fazes nada. Deixas estar aí quietinho para não fazeres asneira. Orestes tem muitas conjunções nefastas no horizonte. Os astros não estão do seu lado. Olha que maçada. Logo hoje que a sua mulher se preparava para mostrar a todos o que tem de melhor. Porquê que és tão bronco, Cariotes? A academia não te ensinou nada. Mas eu não estou a mentir. Pelo menos é o que diz toda a gente que a viu atuar antes de se casar com Orestes. Agora o problema é a peça que escolheu. Então Cirilo não está nada contente. Mas essa peça não deve subir a cena. E como é que podes dizer uma coisa dessas? Hipátia aconselhou Orestes a desistir dos seus intentos para não afrontar Cirilo. Hipátia, defensora de Cirilo. Queres mesmo que eu acredite nisso? Tu passas demasiadas horas na biblioteca e a tua linda cabecinha deixa de funcionar como deve. Porquê é que não pensas antes em mim? Eu sou muito mais saudável do que ler pergaminhos e entoar a tora. Vou-te contar uma coisa. Mas tu prometes-me segredo absoluto. Claro que sim. Andaste a brincar aos espiões. Eu ouvi a conversa de Hipátia com o governador. A paixão de Helena de Tiro. É uma peça escrita por Orestes. Nem mesmo Hipátia sabia. Ele conheceu a história de Simão Mago quando foi aluno da professora há 10 anos atrás. História interessante que nos conta o teu amigo. Tomei a liberdade de seguir-te, Cariotes. No calor do pecado fazem-se muitas confidências, mas é chegada a hora da penitência. Que crees de mim, Dom Cirilo? Eu seduzi o judeu para obter informações sobre Hipátia. Estive a trabalhar para si e para a nossa igreja. Eu sei, não precisas temer mais esta prova. O traitor nojento! Agarra-se, cordeiro, Cariotes! E agora o nosso amigo vai-nos contar quem foi o autor moral da peça que vamos perguntar hoje. Temos de saber o nome do herege para lhe dar um castigo exemplar. É preciso purificar a Alexandria da pestilência pagã. Foi o governador. Não, eu disse autor. É uma autora, não é verdade? Quem foi? Estes irmãos precisam de saber o seu nome para que possam cumprir a sua missão. Da minha boca não saem calúnias. Refresca-lhe as ideias, Cariotes. Mas eu não lhe quero fazer mal. Tu preferes receber o castigo reservado aos sodomitas? Não, isso nunca. Estamos todos à espera. Fala, Nazário, quem é que ensinou a Orestes o evento da peça? Basta dizer o nome dela! Fala, seus de merda, não me quero matar!
jovem, e podes regenerar. Basta que digas o nome da culpada. Hipátia! Mais alto! Pois os nossos irmãos são um pouco surdos. Hipátia! Todos ouviram o que este nosso amigo disse. Confirmaram-se as nossas suspeitas. Sigamos para o teatro. O espetáculo deve estar a começar. O que te aconteceu, Nazário? Foste assaltado. Por que estás a chorar assim? Quem te fez mal? Eu choro porque sou cobarde. Sou pior que o Vera, sou pior que os vermes da terra. Eu quero morrer, Ivan, eu quero morrer. E a Jezão? Eu queria o Tiseu, novo Judas. Eu sabia que era ele o responsável. Hipátia andava tão preocupada sem saber onde te encontrar. Parece mesmo que ela adivinha as coisas. Eles querem matar Hipátia, preciso impedi-los. Tu me dirás eles quem? Os homens de Cirilo. Não sei para ti como pediste. Obrigado, Helena. A tua dança tem o ritmo dos comunicas. És a mulher que tenho procurado pelos portos da África e do Bosque. Mas tu não me conhecias. Como é que me podias procurar? Já nos encontramos noutras vidas. Nos teus olhos. Há o reflexo de outros rostos que eu amei há muitos anos, desde o princípio de tudo. Eu também acredito nisso, sabes? Às vezes sonho que um homem voador vem buscar e leva-me com ele pelo mundo. Como se eu fosse a sua estrela guia. Minha colega de quarto ri-se do meu sonho. Diz que todas nós sonhamos com um homem mágico. Mas mal ele chegasse, iríamos ter ele com o próximo cliente. Mas ela é diferente de mim. Nunca se lembra dos sonhos que tem. Como é que sabias que me vias encontrar num bordel do cais? Estive atento a todos os lugares. Não nasceu Cristo numa pobre cabana? Quando te vi neste prostíbulo, percebi que não lhe pertencias. A tua vocação é mais alta do que esta de saciar as fantasias da carne solitária. Helena, sou eu o mágico do teu sonho, capaz de prodígios. Lançar-me pelos ares e pousar de mansinho como as pombas. Dar uma ordem às pedras para fazer com que elas brotem uma fonte de água fresca. Falar com as feras e amansá-las com o meu canto de embalar. Recitar às pessoas um poema e fazer com que elas acordem um Deus que há dentro delas. Por isso, me chamam assim meu mago. Estamos neste mundo adormecidos. Se vieres comigo, poderemos despertar quem nos deu ouvidos. Nas aldeias, nas cidades e nos campos. Mas eu sou apenas uma mulher vulgar. O que eu te posso dar, tantas outras o poderão também. Escuta, Helena. Não conheces a ti mesma, mas tens o poder de inspiração. Serás a papisa do meu culto. Eu sou o espírito do mundo que busca manifestar-se, mas sozinho entristeço e apago-me. E é por isso que preciso de ti e tu de mim. Nós dois juntos seremos fortes como deuses. Só o amor nos torna indestrutíveis. A alma do mundo é uma prostituta e o espírito do mundo é um ilusionista. Nunca vi lobo como tu. Opa! Nunca vi lobo como tu. Mas é a lei do amor que vais pregar nos teus caminhos. Então aceito ser tua esposa e palmilhar contigo os caminhos da terra. A alma e o espírito abraçam-se no meu e no teu corpo. Nunca esta cama sonhou núpcias tão sagradas. Acabem com essa vergonha! Eu ando salvo nossos dias, onde arder no fogo infernal! Estás escandaloso! Parece uma cheia, Maria Madalena! Aposto que foi o bicho pagante que escreveu essa sentença! Silêncio, meus senhores, estamos no teatro. Não há quem esteja a soltar as crianças de ninguém. Os atores apreciam a sua ficção. Haja bom senso para apreciar a linguagem do teatro. Morta todos os idólatras! Guardas, prendam o criminoso! Que o meu agressor seja açoitado até que expire todos os nomes desta ação terrorista! A esta hora está o espetáculo no fim. Terá comigo o pior dos presságios. O que é que será que terá acontecido? O Ebanho foi ver a peça e garantiu-me que passaria por aqui caso alguma coisa acontecesse. Tu não foste acompanhá-lo por minha causa. Não é que eu gostei de atiçar o fogo deles entre os meus alunos, mas chegaste a ter um pouco de viagem e vale a pena conhecer o melhor palco da cidade. Depois de encontrar o Nazário naquele estado, não me apeteceu meter em teatro em dia de estreia. Não vamos entrar, professora?
Fiquemos cá fora um pouco mais. É uma noite quente de março. Eu sei que deves estar cansada, mas sinto arrepios por todo o meu corpo, como se os invisíveis quisessem comunicar e eu não conseguisse decifrar a linguagem. Que tristeza é esta, Stella? Sermos surdos para os mistérios maiores da existência. E é a professora que diz isso. Depois de conjugar como ninguém a ciência, a matemática, a filosofia, a música. Hipátia conhece os segredos todos de Eleusis. Não me espanta que fale com espíritos. Diga, professora, quem é que lhe deu esta melodia? Na, 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 na. Onde é que conheceste essa canção? Foi da tua idade que a compus. O meu pai aprendeu-a consigo. Ele ensinou à minha mãe e ela cantava-me todas as noites antes de dormir. Sei a letra toda. Tenho de ouvi-la na tua voz. Vou buscar a flauta. Talvez seja isto que as musas me pedem. Uma canção antes da despedida. Que despedida, eu acabei de chegar. Despedida, digo eu. Antes de nos irmos recolher. Olha, deixei a flauta no banco do jardim. Podia-me tê-la roubado. Eu costumava cantar esta canção com a minha mãe, antes de dormir. Sinto-a perto de mim sempre que a canto. Nestas trevas eu sinto bem falta de ti. Raptaram-me o Senhor dos mortos, comi Roma dada por corvos. Agora eu amo a longa escuridão. Salteadores, o que é que andaram a fazer a esta hora na cidade? Stella, se me acontecer alguma fatalidade, ficas a viver na minha casa. Não tenho descendentes. Conheci-te hoje, mas é como se já fôssemos amigas desde sempre. Seres filha de Sinésio, seres também um pouco minha filha. Deixaste a decisão por escrito para que nada te falte. Continuarás a estudar na academia se a casa não fechar entretanto, mas seja como for, não desistas. Longo e amargo é o caminho do espírito, mas doces e eternos são os frutos do seu pomar. Lembra-te, eu estarei a falar por ti do outro lado. Mas então é verdade o que diz Nazário? Esta gente tem intenções de matar? Sim, Stella, eu preferi o cálice da cicuta a esse tropão de férias que aí vem. A minha alma é igual uma persegue, perdão-me de médico, que leve deste inferno. Oh, que horror, Hipátia! Matar-lhe assim, eu acho mais bonito da ciência. Na vida tenho a de perder os pais, ama o meu pai e também agora a professora. Carreguemos o par com coragem, minha filha. O conflito entre os deuses provoca admissivos mortais. Para Epitáfio, escolha pergunta de palavras.
Mas somos mortos e apenas aparentamos estar vivos. Nós, gregos filhos em desgraça, que imaginamos a vida a lembrar-nos de um sonho. Nós seremos mortos e foi a vida quem morreu. Está muito escuro aqui. Não sei qual delas é a bruxa. Eu vou indicar-vos quem é a Hipátia. Boa noite, professora. A dar lições de música em horário noturno? Não tens vergonha, impostor. Viste com luvas de seda depois do mal que fizeste ao Nazário e a todos nós. O mal nunca vem só, professora, e eu nada posso fazer quanto a isso. Vamos a ela, irmãos! Não vamos deixar que essa bruxa pague em peixe o ar de Alexandria! Não! Larguem-me, não! Não! Soltem-me! Larguem-me! Não! Não, professora! 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 Então e esta aprendiz? Não se leva connosco para a última lição. Larga a rapariga, ela acabou de chegar. Elas mal se conhecem. Não, alguém tem que fazer alguma coisa e chamar as autoridades! Eu não acredito que todos se empoderarem graças às mãos dos assassinos! Eu acabei de salvar a vida, não arranjo motivos para pô-la em perigo outra vez. Nada vai parar a fúria coletiva e Hipátia representa para eles o diabo que pagam a abater. Vão despê-la e humilhá-la na praça pública. Mas só estarão satisfeitos depois de arrancarem o resto da carne com cascas de ostra e de incendiarem o resto do seu corpo no Monte Sinaron. Então é assim que a vão matar. E tu falas disso como um rude açougueiro. Eu desejei tanto vir para Alexandria, mas não para falar cara a cara com um horror absoluto. Estela. Não fales mais, vai para com eles, tu és da sua laia. Nada temos em comum senão o facto de pisarmos este chão na mesma noite. Minha menina, para onde vai às horas que já devia estar no lar? Não choro por causa da sua professora. Eu estava escondido nos arbustos, vi a desgraça que sucedeu com ela. Por favor, ajude-nos a matá-lo. Ah, minha filha, neste momento já o coração dela deixou de bater. Eles eram muitos e traziam muita raiva. Mas porquê? Mas porquê tanta raiva? Hipátia era uma mulher dedicada ao conhecimento, ao ensino. Minha filha, que recebeu tanta ciência, tanto ensino, se acabou por tombar de uma forma mais vergonhosa que as adultas e as feiticeiras. E foi traída por um dos seus alunos. Não a tome por um modelo, minha filha. Ela lavrava no erro da idolátria. Foi a vontade de Deus que reuniu esta gente humilde para fazer um ato de justiça popular. Bem pode arder essas estantes que se acumulam nos livros. Bem pode arder essa mulher que deixou com o sexo trocado. Tudo o que precisamos é da palavra do Senhor, que está na Bíblia. O livro que vale por todos os livros, minha menina. Mas que raio de mendiga é você? Sobre o disfarce da pobreza esconde-se um vil apóstolo de Deus. O seu Deus não pode ser o Pai de Cristo, um Deus de amor e compaixão, nunca incidir aos filhos ódio. Marota, descobriu a minha máscara. Vestindo de mendigo para que me desse atenção. Como vê, também sei servir-me do teatro. Sou Dom Cirilo, patriarca desta cidade. Foi meu tio Teófilo que sagrou o bispo, o seu paizinho. Gostei de conhecê-la, minha menina. Apareça um dia na catedral e abra o coração a caminho da verdade. Mas ela nunca mais chega. Chamam-nos com urgência e agora não aparece para receber-nos. O que estamos a fazer um jogo de nervos? É a demonstração da autoridade. Quer que eu me sinta pisado pelo seu poder. Um poder muito provisório. Qualquer imperatriz e pendas enquanto o irmão não tiver mudado de voz. Quando nascer o bolso ao miúdo, ela volta de vez à sacristia. E daí talvez não. Diz que o pequeno Teodósio é tão frouxo como era o pai. Quando chegar à idade viril, a irmã continuará a dirigir os destinos de Bizâncio. Como as mulheres gostam de mandar na sombra dos homens. E eles nem percebem que estão a ser manipulados. Putos crescidos servendo as tetas de mães emprestadas. E o contrário disso ainda é mais verdade. Os machos foram sempre os controladores das fêmeas. Obstinada! És uma furiosa dramática! Hipátia nem estaria viva se tivesse seguido o conselho dela. E eu não passava este fechame de ser agredido por fanáticos. Alexandria vai escapar-me entre os dedos. Vais ver se não tenho razão. Porque era precisava de um pretexto. E agora? O teu número de ontem deu-lhe o motivo que ela queria. O meu número não. O nosso. A peça era tua, não te esqueças. E se isso for verdade? E se ela te der hoje a demissão, por que lamentá-lo? Uma cidade que cospe na arte do drama e fomenta o assassino de espíritos nobres não merece gastes com ela a tua energia. Se persistires, acabarás como a Hipátia, com os ossos assados na praça pública. É verdade, Demétria. Depois disto, sinto a vontade de partir para longe contigo. Vês, Orestes? Depois dizes que eu mando em ti. Apenas leio o que te vai na alma. Esperam os menos porque terminava a novena da manhã. Chamei-vos aqui por duas razões. Começo pela menos importante. A Demétria sabe que eu desprezo o seu ofício. Sou uma cristã e o teatro nasceu com os falsos deuses da Grécia. É um vício que deverá ser extirpado dos nossos costumes.
Fiquei desagradada por saber que levou por diante um espetáculo imoral, indigno da esposa de um governador. E mal começou, foi logo boicotado por gentinha ruim. Não me interrompa! Ainda bem que o foi. Deus faz valer a sua vontade neste mundo através dos pobres de espírito. Vossa Excelência está então a proibir-me que exerça a minha profissão? Não será preciso fazê-lo, como verá. Passo para a segunda razão por vos ter chamado. Orestes, a sua conduta foi irresponsável ao ceder à vaidade desta mulher em mostrar-se seminua no maior palco da cidade. Isso fez com que eu fizesse prisioneiro um bom cristão e o açoitasse até à morte no calabouço. Mas, ó grande Pulqueria, isso homem feriu-me na cabeça. E pertencia a uma seita de perigosos desordeiros. Os mesmos que tiraram a vida à grande Hipátia. Não estou a tratar do caso dela, mas do seu Orestes. Você perdeu toda a autoridade que tinha em Alexandria. Vejo-me obrigada a destituí-lo do seu cargo. Mas, em atenção aos bons serviços do passado, tenciono transferi-lo para a ilha de Chipre, para lá administrar nossas explorações de cobre. Vou então ser patrão mineiro nessa ilha esquecida. Muito bem, minha imperatriz, aceito de bom grado a sua generosidade. Talvez lá os atores como a Deméter sejam melhor tratados, mas um último pedido eu tenho a fazer. Ai, pois faça! Peço-lhe que não deixe impune este crime monstruoso que marchou para sempre a história da nossa cidade. Que culpa era de Hipátia para ter de morrer desta maneira horrenda? Eu não guardo simpatias por essa pagã. Mas isso não impede de sentir piedade por ela nesta hora de luto. Chamei por isso um conselheiro para guiar a minha decisão. Ele aconselhou-me que esquecesse o sangue derramado em vez de estar a fazer correr mais sangue ainda. Essa mulher era uma alma transviada. Por certo que com a morte Deus há de conduzi-la à verdadeira luz. Não deixemos que a vingança nos roa o coração. Mas não é vingança que peço, é justiça. A maior justiça é a que vem de Deus. Estou curiosa, Vossa Excelência, para conhecer o autor de tão sábios conselhos. Eilo, podes beijar as suas mãos antes de desfazer-te ao mar para Chipre. Oh não, minha imperatriz. Temos combatido o fogo posto que alastra na biblioteca. Os nossos lábios estão gretados do calor e do fumo. Poderiam macular as santas mãos do Dom Cirilo. O fumo não deixa ver nada. Olhem, ela está ali estendido. Eu vou buscá-lo. Cuidado, é bem, o teto está prestes a ceder. Vamos sair daqui. Esse bicho está condenado. Para que acordarem? Eu queria morrer na companhia dos meus livros. O terceiro ataque ao edifício no espaço de um ano. Mas este é o mais grave de todos. Eu desejei tanto vir para Alexandria, mas cheguei tarde demais. Para que és de morrer? Não achas que houve já mortes com fartura? Depois de impacto, eles querem matar os nossos mortos e vivem nos livros. A academia não fechará enquanto nós vivermos. E esta biblioteca há de resistir até ao último manuscrito. Esses bárbaros atiraram marchotes para dentro das salas de leitura. Como é que é possível? Como é que é possível que haja gente que faça coisas destas? As bibliotecas são bosques, o saber se as camelas não voltam a nascer. E eu traí a nossa Hipátia. Eu não mereço a vossa amizade. Deviam ter deixado estorricar lá dentro. Para este Ricardo, cá estou eu e não quero concorrência. Ouve, Nazário. O que eles te obrigaram a dizer sobre tortura é irrelevante. A morte de Hipátia já estava destinada. Eles apenas armaram uma cena contigo para nos assustar a todos. É urgente pôr a salvo as obras dela. Arderam as estantes com os exemplares de consulta geral. Mas no gabinete de Hipátia guardam-se todas as cópias que ela nos deixou. Obrigado pela força, irmãos. Sinto-me como uma fênix a nascer das cinzas. Sabem o que vou fazer? Combater o fogo para que não se propague ao resto do museu. Fazes bem. Iremos lá ver depois pôr a salvo os escritos dela. O que é que estás aqui a fazer? Para onde julgas tu que levas isso? Para a fogueira, o lugar que lhe está destinado. Como é que é possível que tenhas sido aluno de Hipátia? Estes escritos são inimigos da minha fé. Tu não vais matá-la na segunda vez. Essas obras são tudo tempos de Hipátia para as gerações vindouras. De Hipátia só irá sobrar a memória de uma morte sangrenta. As pessoas adoram crimes sangrentos. Todos na tua seita invejam Hipátia. Até depois de morta, o teu querido Cirilo não aguentava que ela juntasse mais gente a ouvi-la falar no fórum do que ele a pregar no púlpito. E tu não passas de uma caia desse demónio sujo que suja a boca com o nome de Deus. Cabra, chegaste hoje e já estás feita com o escravo. Escravo és tu desse demónio que possui. Se és tu, vadia! Pelo fogo do preto que te abrasa as carnes. Tu não insultas a Estela à minha frente. Se tocas nos pergaminhos, ela é uma mulher morta!
Já te vim buscar. Ainda não tenho para viajares para este lado. Mas é grande a minha mágoa. A Alexandria que encontraste pouco tem a ver com a cidade que eu amei. Eu, o defunto Sinécio de Cirene, venho dizer-vos que os inimigos de Hipátia conseguiram o que queriam. Nos livros dela apenas se conhecem 2 ou 3 nomes, porque o resto se perderam nas chamas. E o mais revoltante é a glória recebida por ser ele. Ele que foi o cérebro do crime e todos o sabiam. Isso não chegou para manchar a memória. Essa raposa velha, que nasceu no mesmo ano que eu e que durou até os 74 anos, acabou canonizado. Isso mesmo. Fizeram dele um santo na igreja de São Cirilo, festejada pelos católicos o 9 de fevereiro e pelos ortodoxos o 9 de junho. E em 1882, o Papa Leão XIII proclamou o doutor da igreja. Eu sou fantasma de teatro, mas não sou mentiroso. Consultem uma enciclopédia e logo verão. Adeus, meus amigos. E esse é o conselho que vos dá ser morto, careca, que foi feito ao bispo, mas nunca se calou perante a impostura. Nunca rezem a São Cirilo. Eu escrevi um poema antes de escrever esta peça. É uma outra ficção sobre o seu último dia de vida. Não conhecia muito sobre a Hipátia, nem hoje o sei, tão pouco se conhece sobre ela. É preciso inventar a sua verdade. Estavas agitada no interior de ti. E também, a tarde em sombra de poeira escura atingiu o átrio vento do deserto. Não era geômetro o bafo da trovoada, e ele, incendioso, invadira a sala mor da tua academia. Sempre temerária, quiseste contemplar de perto a cólera de Zeus. Chamastes os teus discípulos a seguir-te. Sendo tu pouco dada as minúcias de Aristóteles, proferiste a tua aula derradeira como era o dele em périplo nos claustros. É próprio dos humanos não saber o que lhes reserva o dia não finde. Podias tu ter dito ao rosto de um aluno atento e grato que te recordou Sinésio, com Cassandra descuidada de seus súbitos augúrios. A lição terminara e o palafreneiro chamou-te. Chegara um mensageiro a avisar que teu pai tombara despedido na escadaria que caíra em delírio. Murmurava teoremas e clamava pela filha filósofa antes de despedir do corpo. Os cavalos inquietos aguardavam-te ao templo do saber. Partiste com eles no impassível nervosismo de papisa amargurada. Mas fora tudo uma cilada. Não era teu pai moribundo, mas sim tu, Hipátia. Às mãos de humanos monstros, um bando de marionetas inflamadas assaltou-te a quadriga. Soltaram-te os cavalos, ataram-te a uma das rodas já imóveis e traziam sacos cheios de pedras, cascas de ostras, destinados a atingir-te. E diziam-se cristãos, calculas tu. Dilaceravam um enxame de projéteis. A ordem enlouquecida gritava palavras decoradas. Eras bruxa pagã. Estavas culta a Hermes, falso deus, que invocavas as almas dos gregos mortos para poderes ensinar. Que as tuas aulas eram antros de deboche, me balançavas noiteira entre os braços públicos dos teus pupilos. Que pregavas viver a nossa vida muitas vezes. Que já tinhas sido homem várias delas. Que te davas aos amores da viciosa Safo. Que troçavas do rancoroso deus Moisés, ao dizeres falsa máscara de assustar petizes. Depois já não ouvistes mais. Um Cristo fêmea, sem coroa de gravetos. Antes de sobreviver ao fármaco da inconsciência, apagar-te os sentidos, cogitastes ainda. Por que razão tenho eu de abandonar o meu corpo nesta vida? Com tanto sofrimento, tanta humilhação. Não, Platão. Tu estavas enganado. Se experimentasses em ti esta agonia, saberias que o mal não é apenas uma ausência de ser. O mal que esteve lá na geração do universo. O mal. O mal. Continuaram a matar-te. E morta estavas. Os seus próprios escuros demónios despedaçaram, selváticas. Teu corpo nu, agavos enchentes. E passearam o teu cadáver como um troféu de posse inominável. Reclamavam-se de Cristo os teus carrascos. Mas como puderam apelidar tal feito atroz com a legenda dolorida do amor nazareno? A tua última lição, Hipátia. Como
Sócrates. Foi a tua própria morte. Já não a cicuta, só o sangue em jorros. E a carne desfeita embebida nas areias do pó de Alexandria. Desta esfera infecta. O teu espírito foi expulso. Não cabia nela. Eras luz demasiada. Por ti chorou o céu, com lágrimas giradas. A água violenta da barrosca as ruas já alvejou. As ruas por onde o corpo teu sangrento haviam arrastado. A meteorologia levou depressa os rastros desse crime. Os cães vadios dos teus rastros a fome mitigaram. Antigo das tardias temerosas, teus alunos palmilharam travestidos pela cidade. Nada encontraram para no teu túmulo repousar, nem sequer um osso roubado aos dentes dos machis. Mas entre os embuçados, fitando a noite, com os braços erguidos a consolar os desamparados. Olhai-me, companheiros desta dor. Bate agora plena estrela viva, centelha divina e regressa à morada celeste. Para reencontrar os filhos sob morte. Nada deixou de matéria sua, navio prisão do mundo. Apenas a sua memória nossa, que a amamos, de amor puro. Esta peça acaba assim, com um poema assustador sobre o seu último dia de vida. Mas eu não cheguei a conhecer-te. O que eu queria era ouvir um espetáculo do teu pensamento assistir a uma aula tua. O que hoje inventamos já basta. E depois, é bem melhor, cada espectador imagina a sua hipátia. A partir desta noite, há um fantasma meu a fazer companhia à solidão de todos os que aqui estiveram presentes.